indígenas na culinária. Vejam que no decorrer das aulas do trajeto aí, a gente só vem falando sobre as influências, né? Que o Brasil tem de outros povos. Falamos sobre os portugueses, falamos sobre os povos indígenas, né? Vimos aí um pouco da cultura de cada um desses povos. Falamos em aulas anteriores sobre a preparação dos alimentos e dicas de segurança, como preparar esse alimento, que ferramentas eu uso para preparar esse alimento, quais são os cuidados que principalmente as crianças devem ter na hora de preparar um alimento. Não é por serem crianças que não devem fazer nenhum tipo de comida, mas precisam sim já criar um hábito, né? Lógico, com toda a segurança possível, sempre perto de um adulto, do pai ou da mãe, dando um auxílio para isso. E aí, eu pedi que vocês fizessem as atividades, certo? Até a página 21. Vocês fizeram, meus amores? Sim, tia. Fizeram, né? E aí, na página 21, tem a questão número 6. Faça um cartaz com as principais regras de higiene relacionadas ao preparo dos alimentos e à segurança da cozinha. Alguém fez esse cartaz? Eu poderia fazer até numa folhinha de chamex. Eu não Cartaz fiz de quê, tia? cartaz, mas eu fiz um slide, pode ser? Fez o slide? Ótimo. Tu quer mostrar para mim esse slide, Enzo? Tá bom, tia, eu vou mostrar, só. Tá, eu vou te colocar como apresentador. Tia, Eu não fiz, não. aqui no PowerPoint. Certo. Porque você se lembra que eu pedi que eu queria ver esse cartaz de vocês. E, por favor, também, não deixem de atualizar essas páginas de trajeto. Por quê? Porque na próxima semana a gente vai passar para o livro 4, tá bom? Ah, tá bom. E a maioria dessas respostas aí do trajeto, todas são respostas pessoais. Então, vocês que têm que responder, ok? Pode começar, aí. Tá bom, tia, só entrar aqui. Eu fiz, só que eu não sei onde que tá a folha. Então, quem fez na folha, vai, quando forem me entregar as novas atividades, vocês mandem para que eu possa corrigir, ok? Não, mas eu não sei onde tá, não tô achando. Mas eu fiz. Ah, tu fez e não encontrou, foi? Ah, deve ter caído do livro, não tô achando. Ah, Se é uma pergunta, já tá compartilhando? tá compartilhando. Tá bom. Regras de higiene relacionadas ao preparo dos alimentos. Tá. Primeira regra, lave bem as mãos antes de usar a cozinha. Segunda regra, sempre higienizar com água e sabão. Se quiser, passe álcool depois nas superfícies onde serão feitas as manipulações de alimentos. 3. Na pia, as esponjas podem conter restos de comida que favorecem o surgimento de bactérias. 5. Não use as mesmas luvas para manipular alimentos e higienizar a cozinha. Tenha um par de luvas de uma cor para manipular alimentos e de outra cor para higienizar a cozinha. Aí, tia, tem algumas fotos. Nossa, que legal, muito bem isso. Então, gente, quando se vai preparar alimentos... E tinha uma perguntinha, eu já parei de compartilhar? Já parou, obrigada. Não. Sempre é importante a higiene, a limpeza dos alimentos, a limpeza em geral da nossa casa, principalmente com esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, de vírus, de Covid, de tudo, certo? Muito bem, Enzo. Então, agora a gente vai passar para a página 22, certo? Do livro do trajeto. Vocês estão visualizando aí? Culturas e influências indígenas na culinária. Visualizaram? História aqui.
Sim. Ok. Problematizar. Lê para mim, Joacto, esse primeiro parágrafo aí, meu anjo. Vamos ver aqui sobre culturas e influências indígenas na culinária. Rapidinho, Pode eu ver? vou pegar meu livro aqui, rapidinho. Tá. Qual é o livro, tia, que a senhora tá? O trajeto. Trajeto I, página 22. Encontrou? Pronto. Pode começar. Página 22, Isso. Trajeto I, livro 4, é? Não, ainda estamos no 3. O 4 a gente só vai começar a próxima semana. Ah, então não vai dar pra eu fazer. Tá. Depois eu deixo em casa. Tá. Tem alguém aí que possa ler para mim, por favor? Kiara, Gabi, Anthony, Andrei, Enzo. Pode ler, Enzo? Lê, Enzo? Oi? Vai ter trajeto pra casa. Vai. Então, deixa eu começar aqui. Muitos povos indígenas já habitavam as terras brasileiras antes da chegada dos europeus à América. São povos com uma grande riqueza cultural expressa, por exemplo, nas danças, nos mitos, na linguagem falada, nos modos e nos hábitos alimentares. O povo indígena Tupinambá, por exemplo, deu nome para muitos dos alimentos que consumimos atualmente e possuem diversos mitos ligados à comida e à forma de alimentação. Com relação a esses mitos, a gente viu na aula passada a lenda da mandioca. Vocês se lembram que eu até coloquei o vídeo para que vocês assistissem, né? Sobre essa lenda da mandioca, que é a macaxeira que a gente conhece, tá? O nome dela varia de região para região. Lá no sul eles chamam de aipim, né? Chamam a macaxeira de aipim, certo? Só que para nós aqui, maranhenses, né, é macaxeira, certo? Então, ela se tornou um alimento importante, né? Na culinária, com ela a gente faz bolinhos de macaxeira, faz o purê de macaxeira, faz ela frita. Então, há uma grande diversidade, né, de pratos que inclui a macaxeira, que inclui a mandioca, certo? Então, aqui, nesse elaborar hipóteses, que alimentos você conhece cujo nome tem origem indígena? Que é a macaxeira. A própria macaxeira. Isso. Mandioca, milho, peixe, abacaxi. Isso. Mandioca, que é a macaxeira. Respondam aí. Milho, peixe ou abacaxi? Aqui. Na verdade, tinha resposta pessoal, né, não? Isso é pessoal, certo? Colocando aqui. Aí vocês coloquem a resposta de vocês, tá? Que alimentos consumidos por povos indígenas também fazem parte da sua alimentação? Que outros alimentos? Também o milho, né? Tapioca, caldo de milho, E- peixe, milho, pipoca. Isso mesmo. Pipoca, tapioca, que é o beiju propriamente dito. Certo? Vamos responder. 3. Você conhece alguma lenda indígena relacionada a algum tipo de alimento? Conte uma para a turma como essa história. Mandioca, tia. A mandioca.
Tem a lenda da mandioca que eu até coloquei para vocês, né? A gente fez bem antes, coloquei bem antes essa lenda para vocês conhecerem. E muitos de vocês já até conheciam, porque quando chega na época do folclore, né? A gente explora essas atividades aí indígenas, ok? Então, eu quero só colocar aqui para vocês rapidinho um vídeo sobre essas influências aqui, tá? Não, vou deixar o vídeo para depois. Responderam? Sim. Ótimo. Então, aqui, planejar e investigar. Leia o texto a seguir e grife as informações que chamarem a sua atenção. Depois converse com os colegas sobre o assunto e responda as questões. Lê para mim, Enzo, esse texto. Tá bom, isso é hábitos e cotidiano dos povos indígenas? Isso. Tá bom. Entre os diversos povos indígenas que vivem no Brasil, alguns adotaram a prática da pesca e da coleta de frutos e folhas. Em geral, as pessoas se organizam para dividir as tarefas, enquanto alguns caçam, outros plantam alimentos, como mandioca, milho, batata doce, abóbora e feijão. Muitas das palavras da língua portuguesa falada no Brasil possuem suas origens em palavras derivadas das línguas de diversos povos indígenas. O termo abacaxi, por exemplo, é oriundo do tupi-guarani ibacati, que significa fruto que cheira muito. O termo caju é oriundo do tupi-guarani caaju, que significa mato de folha. A mandioca, por exemplo, é uma raiz de origem brasileira e é chamada de diversas formas diferentes dependendo da região brasileira. Certo. Então, quais foram as expressões, o que mais interessou vocês? Deixa eu ver. Tia, como assim? O que mais interessou a gente? O quê? O que vocês acharam mais interessante aí dessas informações? Então, assim, interessante, tipo, os alimentos que eles comem, a gente também come. Pois é. É o que a gente diz, a influência, né? Lá dos indígenas, porque como a gente viu também lá em história, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, segundo os livros, eles dizem que eles descobriram o Brasil, mas na verdade não. Quando eles chegaram aqui, já existia um povo que habitava essas terras, né? Os indígenas, e eles já tinham os seus hábitos alimentares. Depois, com a chegada dos portugueses, foi que a cultura deles também passou a influenciar os índios e vice-versa, certo? Então, aqui, as expressões que a gente pode sublinhar, aqui, no caso, o significado do caju, né? Que é oriundo do tupi-guarani, que significa ibacati. E aí se ajustou, né? Se aportuguesou. Ibacati virou abacaxi, certo? Na verdade, isso aí foi as mudanças que a língua portuguesa teve, tá certo? Que muitas dessas expressões que nós utilizamos, ela teve uma origem ou portuguesa, ou francesa, ou inglesa, né? Dependendo dos povos que por aqui passaram, deixando as suas influências, ok? E temos muita dos povos indígenas, lógico que foi os povos que já estavam aqui, ok? Na página 23, as línguas... Página 23, as línguas faladas pelos indígenas influenciaram o português falado no Brasil. Cite alguns exemplos de palavras que você conhece. Que palavras foram essas? Vocês conhecem? Alguma? Que é de influência indígena? O próprio abacaxi, crianças. Não conhecia não, tia. Nem sabia que abacaxi O tinha origem abacaxi e o indígena. caju. O próprio abacaxi e o caju. Eu nem sabia que abacaxi tinha origem indígena, tia. Pois é, tá sabendo agora.
certo? O abacaxi e o caju. O caju também, não sabia não. Não, né? Não. Então escrevam aí. 2. Sobre o link sobre a lenda e a origem dos usos da mandioca disponibilizado pelo professor, anote o espaço abaixo as informações que mais chamaram a sua atenção. Esse da lenda da mandioca, né? Alguém lembra aí como era essa lenda da mandioca? Não, eu não lembro não. Não lembra? Bora lá ver. Quem lembra aí? E tia não era tipo uma mulher? Era uma mulher, né? Na verdade, foi uma filha de uma indígena, né? Que nasceu muito branquinha, né? Muito branquinha, porque os índios, vocês sabem, eles não têm a cor muito clara, né? Então, essa criança nasceu muito branquinha. E aí, pouco tempo de existência dela, essa criança morreu assim, tipo, do nada, né? E aí a mãe, muito triste, pegou o corpo dela, enterrou, e lá onde ela foi enterrada nasceu uma planta, né? E aí depois eles observaram que essa planta tinha uma raiz bem grossa. E eles foram lá e tiraram essa raiz, né? Viram uma raiz com a pele, com a camada de cima escura, abriram e viram que por dentro era bem branquinha, certo? O nome da criança era Mani. Aí, depois, né, em homenagem a ela, ficou mandioca. Isso por conta, né, da evolução da língua. Mas, no primeiro momento, era mani, certo? Caraca. Essa é a lenda, tá? Essa é a lenda da mandioca. Certo? Aí, no exercício número 3, faça um desenho para representar a lenda da mandioca. Isso aqui vai ser com vocês. Vai ser o meme do caixão. Oxe. Caraca. Certo? Então, vocês vão fazer a terceira questão, a segunda e a terceira questão da página 23. Meme do cachorro. E vamos para a 24. Se for parar pra pensar, resumindo tudo, a gente tá comendo uma pessoa, então. É o quê? Se a gente for parar pra pensar, já que ela foi enterrada aonde a mandioca nasceu, aonde a filha dela morreu, e por dentro ela bem branquinha, então a gente tá comendo uma pessoa. Literalmente sim. Mas isso é uma lenda. Canibalismo. Mas as lendas, elas são fatos que não foram comprovados, né? Então vamos dizer que a gente não tá comendo. Você tá comendo uma planta. Descarta essa lenda aí, Luiz. Uma raiz, especificamente. Isso. Uma raiz, certo? E aqui na página 23 temos ouça a canção Farinha disponibilizada pelo professor. Eu vou colocar essa música para vocês. Prestem atenção, tá? E ouçam a música e tentem completar com as palavras que estão faltando, ok? Ok. Vou compartilhar. Eu sou muito bom com cantanute. Não, só tem que observar a letra da música. Tu não vai cantar. Então não precisa cantar, né? Não, é só para observar a letra da música e completar essa palavra aí. Essa música. Ok. Me digam. Peraí, como é pra gente observar? Pra gente tentar o quê? Ouvir. E completar com as palavras que faltam. Me digam se ouçam. Eu escuto. Depois eu faço. A farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, de nome maniote utilíssima, que um dia o meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei deste menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, assim não da quebradinho na vizinha pegar, pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. O
cabra que não tem eira nem beira. Já tá travando muito. Quintal tem beira. Você Aí. sabe que é farinha boa. Tá travando muito? Tá travando muito, crianças? Oi? Tá travando muito? Sim, Sim, já tá travando. Sim, tia. Espera aí, deixa eu mudar aqui a internet para ver se melhora. Eu tava aqui pensando. Será que um Sorvete. peixe fora da água, ele se afoga? Logicamente, acho que não. Vamos Por lá. que não? Vejam se melhora. E a respiração dele é diferente da nossa. Melhorou? Peraí, tia, nem foi. Nem foi. Tururu. Tia? E a tia travou ou a impressão minha? Acho que a tia Deu? travou. A tia não Eu travou. não, tia, travou. Travou, tia, eu tô nem escutando nada. Eu também. O meu não tá nem Não quero indo. seu O meu compartilhamento parou em aí. 34 segundos. Não tá o quê? Fiquei a azeitona. Cheguei Eu lá. E também. crianças, não tá dando? Não. Tá não, tia. Aí agora a senhora pausou e tá no segundo 43. É. Eu só tô escutando menos. O meu tá travadão. O meu também. O meu O também. meu não tá nem rodando. Eu também. Deixa eu ver esse meme já. Eu também. No dispositivo de vocês e coloquem Djavan farinha. Djavan, Tá certo. farinha. Djavan. Daqui a pouco a Google vai Nossa, botar cantor. receita de coisa. Tentem assistir daí. Quer ouvir agora? Não. Não. Ai, Depois eu vi não. Fazer uma receita de Djavan, farinha. É, daqui a pouco vai aparecer um monte de vídeo só de receita, tia. Nossa. Eu só Não pesquisar vai não. Ele é meu Deixa eu cachorro. pesquisar aqui. Djavan, farinha. Não é Djavan com DI não, viu? Ei, demudo. é É demônio. demudo. Tentem Demudo. assistir Eu não aí falo. todo mundo, Ha, ha, por ha. favor. Djavan. O demudo não fala. Pronto, Aí já o meu achei. nome compartilhado, ó. Djavan, o Achei, demudo. tia. Ouçam aí, todo mundo. E vou colocar aqui. Caraca, tinha 10 anos que o clipe oficial dele tem só 477 mil visualizações. Essa música não fez muito sucesso. É só isso. A farinha é feita de uma planta da família das euforbiáceas, euforbiáceas, de nome maniote, utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira, e foi aí que todo mundo achou melhor. A farinha tá no sangue do nordestino, eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina, se não tem da quebradinha, vou na vizinha pegar. Pra fazer pirão ou mingau, farinha com feijão é animal. Cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular, é macaxeira pra ali, macaxeira pra cá, e em tudo que é farinha da macaxeira tá. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa, farinha é a que a mãe me manda lá de Alagoas.
aí deu para fazer, nem precisou tocar a música toda. Tia, eu só não entendi muito o segundo parágrafo. Mas o resto de tudo eu vou fazer. Na verdade, Fez, é né? terceiro. Eu tinha Então vamos entendido. lá. Eu vou entender assim. Então vamos lá. Então vamos lá. A farinha é feita de uma... Planta. De uma Isso. planta. A farinha é feita de uma planta, família das euforbiáceas. Que nome difícil, né? Euforbiáceas. De nome Monipote. De nome moninhote utilíssima. Que um tio meu apelidou de... Macaxeira. Macaxeira. Apelidou de macaxeira. Não entendi muito não essa canção. Eu não consegui. Esqueci não. Por quê? A tia tá dando resposta. Eu não sei, tia. Deixa eu pesquisar aqui no YouTube de novo. Djavan, farinha. Pedro, ó, bem aqui. Caraca. Eita, meu Deus do céu. Olha, Tá travado. travando. Planta. Tá travando mais que o... É uma planta. Tá travando mais do que o bug. Agora, o próximo, meu tio chamou de macaxeira aqui, né? Chamou Que isso, mano? de... Que tio é esse? Chamar a pessoa de fruto? De planta? Que meu tio chamou de macaxeira. Ah, não. Pessoa tinha chamado filho de macaxeira. Chamou de macaxeira. A farinha tá no sangue do nordestino. Eu já sei desde menino que ela pode dar. E tem da... Eu não consegui escrever isso daí, tia. Né? Eu não consegui escrever não, acho. Ó, tem da grossa. Tem da fina. Era isso que eu queria falar. Ah, tem da grossa e tem da fina. E tem da fina. Se não tem daquela vou na vizinha pegar. Para fazer pirão ou o quê? O mingau. Mingau com farinha. Tá travando, tia. Pirão ou mingau. Você já comeu pirão, tia? Já. E mingau? Também. Só gosto de mingau, tia. Não Pirão gosto, ou não. mingau. Mas que é farinha, farinha feijão. animal? Feijão, farinha com feijão é animal. É animal. Ele quis dizer o que é gostoso. Ele é forte. Eu não gosto não, tia, de mingau. Eu gosto. Próximo. Gosto só de mingau de milho. Cabra, ó, presta atenção. O cabra não tem eira e nem beira. Lá no... Sertão. Hã? Lá no Quintal. fundo do quintal. Isso, fundo do Ai, quintal. mundo do quintal. Ah, tá. Lá no fundo do quintal. O que quer dizer que não tem eira e nem beira? Não tem nada. Né? Eu não sei, tia, o que é mineira. É, no fundo do quintal. Na época dos portugueses se diziam que a pessoa não tinha eira nem beira porque as casas de... quem morava em casas coloniais, que não tinha o telhado comprido assim para frente, passando do teto, né? Diziam que não tinha eira e nem beira. Ah, tá. Daí sabia, não. vem essa expressão. Não sabia não. Fundo do Sabia quintal. não? Isso. A macaxeira é popular, é macaxeira para ali, macaxeira para cá. E em tudo que é Farinha. Farinhada. Farinha? farinhada, Ah, farinhada. tudo quanto é Farinhada, né? a macaxeira está. A macaxeira está. Farinhada. Vocês já viram uma casa de farinha? Hã? Não, Vocês já viram tia. uma casa de farinha? Tia, é farinha, só que Farinhada. é farinhada. É tudo para ali, é macaxeira para lá, macaxeira para cá. E tudo que é farinhada, a macaxeira tá. Tá. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me manda lá de... Alagoas. Isso, Alagoas. Aí você vai se repetindo Alagoas em tudo. Em todos. Alagoas. Tia, Oi?
tem uma amiga nossa daqui que ela traz farinha pra gente lá de Morros. É torradinha. É? Torradinha, né? Alagoas. Não traz a Jussara também, não? A farinha torradinha, Eu vou, Jussara. Tia Jussara também é bom, tio. É Mas verdade. feijãozinho. É Feijãozinho. verdade. Essa última resposta aí foi a minha resposta. Eu nem fiz, eu não sei nem que livro é esse. É o do trajeto, Pedro Henrique. É do Ah, trajeto. ainda tá em trajeto, é, tia? Eu achava que era Não, o outro lá. trajeto, depois que passa a geografia. Hum, ai. Que? Tá chegando. Hora aí A da. senhora- Tia, a senhora travou? Pergunta aí. Tia, a senhora travou? Travou não. Não, tô aqui, estou aqui. Ah, tá. Então vamos lá. Próxima página. Existe. Eu posso ler, tia? Essa página Pode. aqui, tia? Pode. Existem várias receitas que usam a massa da tapioca como base para alimentação. Organizem-se em grupos para preparar uma receita de tapioca. Aproveitem e preparem os tipos de recheios, usando frutas cujos nomes também são origem indígena, o abacaxi e o caju. Antes de É iniciar isso daí que vocês vão ter que fazer em casa, né? Tentar preparar, fazer tudo direitinho, tá bom? Porque no momento não vai dar para fazer. Então vocês vão só seguindo Tia, esses passo a passos aí, tentarem fazer em casa. Ou lógico, tem todo cuidado. Oi? tia, a senhora tem certeza que isso vai dar certo? O quê? Eu acho que todo mundo vai pelo menos derrubar um pouco de farinha na mesa. Tenho Com certeza disso. certeza. Com certeza. Tchau, Vamos ver Gente, o aqui quê? na página 25. Tia, Ó, agora eu fiquei ligado. Com alguns povos indígenas se organizem, como alguns povos indígenas se organizem para conseguir e como, né? Nem com, é como alguns povos indígenas se organizam para conseguir obter os alimentos. Vamos Como era que as crianças iam atrás do alimento deles? Vocês caçavam, não? Eles caçavam, iam na natureza. Pegavam um monte de coisa. Uhum. Eles pegavam lá. Esse ia sair um E o seu bocado de alimento gente. também, eles pescavam, né? Sim, eles pescavam. Na letra D, na letra C. Do que você mais gostou na lenda da mandioca? Por que esse alimento é tão importante na nossa culinária? Por que vocês acham que a mandioca ela é importante para a nossa culinária, crianças? É porque ela você tem- consegue fazer várias coisas com ela, eu acho. Né? Também, né? Ela nos dá essa grande variedade de preparar vários tipos de alimentos. Ela também é um alimento muito nutritivo, certo? Tanto que ela serve também, né, a farinha de mandioca para fazer mingau. No interior é muito comum as mães darem o Deixa eu tirar mingau uma perguntinha. da farinha. Oi, meu bem, pode falar. Geografia a gente vai fazer o quê? Só a correção? Só a correção, eu não vou dar o conteúdo novo porque tem pouquíssima gente, aí eu deixo para fazer segunda-feira. Tá bom. Não, tia. Tem muita gente aqui do horário. Segunda-feira não é feriado, tia? Segunda-feira não, na quarta, só quarta que a gente vai retornar. E não tem problema. Só quarta que a gente vai retornar, porque dia 15, na quinta, é o dia dos professores e a gente antecipou o feriado para não ficar esse corte no meio da semana. Entendeu? Então vamos lá. Letra D, por que o uso de farinha faz parte da cultura brasileira? Por que, crianças? Eu também sei, tia, só boto lá mesmo, porque tem bastante pessoas que usam essa mandioca só para comer o dia todo, tipo, mandioca de manhã, mandioca de tarde, mandioca de... Ela faz parte da nossa cultura também, porque foi uma herança indígena que a gente recebeu, né? Passamos a utilizar também a mandioca a partir do consumo com os índios, certo? Dos índios. Era lá do interior, né? Tia, todo santo dia era café com tapioca, café
lanche com tapioca. Tudo Ele com disse que tapioca. botava os franguinhos. Tapioca. Era Verdade. muito. Muita Na coisa, verdade, né? era botar muito ovo para panqueca tapioca. E é muito. Tá. Então, vamos aqui na página 25. Existem várias receitas que usam a massa de tapioca como base para a alimentação. Organize-se em grupos para preparar uma receita de tapioca. Aproveitem e preparem 2 tipos de recheio usando frutas cujos nomes também são de origem indígena, como o abacaxi e o caju. Antes de iniciar a atividade, retomem o cartaz elaborado no encontro 5, que foi esse cartaz aí com as medidas de segurança que a gente deve ter ao preparar um alimento, né? Cumpram com os acordos de segurança estabelecidos com o grupo e o professor, e aproveitem essa experiência gastronômica. Aqui, ó, tem uma dica, né, de como fazer aqui uma receita, né, de caju, uma compota de caju, e aí vocês vão lendo e tentem fazer, pode até mostrar para a mãe. Temos aqui, ó, uma receita de calda de caju, calda de abacaxi. Vocês podem se combinar com a mãe e fazerem. Oi? De abacaxi É o quê? Calda de abacaxi é bom. Só que calda de caju não gostei, não. Não gostou? Calda de caju, tia? Eu não tô nem com isso. Sou do interior. Aí temos aqui, ó, na página 28, tapioca, né? Ensinando vocês a fazerem o beiju, né? Que aqui a gente chama de beiju, em outros lugares chamam de tapioca. Vocês já fizeram beiju alguma vez na vida? É gostoso, tia? Né? Vocês já tentaram fazer ou só a mamãe que faz? Eu já fiz. Eu já vi como a mamãe faz, tia. Né? Tem algumas massas que já vem pronta, mas só que, tipo, a desvantagem é porque, sei lá, na minha opinião, a massa é azeda. É verdade, eu também tenho essa mesma impressão, que a massa é azeda. Eu também não gosto mas só que, tipo, quando às vezes a minha avó manda o quê? Massa de beiju, aí a minha mãe faz lá e fica gostosinho, tipo. Gostosinho, né? Certo. Oi? Tem uma receita bem facinho de fazer com tapioca, que é crepioca. É só misturar a tapioca com ovo, fica muito bom, tia. E não gruda, né? Tá legal mesmo. Tá muito top. Também fica bem legal. E aí, crianças, vocês também irão responder a página 29, certo? Vocês já conheciam a lenda indígena sobre a mandioca, vão respondendo todas essas questões da primeira à 7ª questão da página 29, certo? Isso aí, todas elas são respostas pessoais, tá bom? Vamos lá para a página 30. Aí vocês vão responder essas reflexões aqui com relação ao aprendizado de vocês, e vamos falar um pouquinho também aqui sobre a influência, né, a cultura e influência portuguesa na culinária, certo? Então vamos aqui. Esse aqui também tem um vídeo para passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo, para ver se não fica travando muito. Aqui. Tá carregando. Ouviram? Sim. Nos tempos dos descobrimentos, os portugueses passavam muito tempo em viagens sem acesso a comida fresca. O bacalhau, que era um peixe relativamente barato e aguentava bastante tempo, já que era conservado em sal, começou a ser muito consumido. Como a maior parte da população não conseguia comprar regularmente peixe fresco, o bacalhau acabou por se introduzir na cultura gastronómica. Hoje, o nosso país é o maior consumidor do bacalhau do mundo. Outro alimento tipicamente português é a alheira de Mirandela. É feita sobretudo de carne e gordura de porco, pão, azeite e banha. Foi inventada pelos judeus para fugirem à Inquisição.
Como a religião não nos permite comer carne de porco, as pessoas percebiam logo que eram judeus. Assim, decidiram envolver outras carnes, como as de vitela ou coelho, em pão e passavam a ideia de que comiam o mesmo que os cristãos. Tia, é a linguiça, A literalmente. Berlim, como conhecemos, é um bolo de massa frita recheada com creme de pasteleiro ou de ovos. Mas, originalmente, na Alemanha, onde foi inventada, é recheada com creme de frutas. O pastel de nata, bolo com base de massa folhada e creme de natas, tem a sua origem ligada ao pastel de Belém. Este foi criado pela primeira vez na fábrica dos pastéis de Belém, em Lisboa, por volta de 1837. O pastel começou por ser vendido para angariar dinheiro para salvar o mosteiro de Jerónimos. Deu para vocês entenderem esse português? Sim, tia. Legal, né? Todo mundo ouviu direitinho? Sim. Ok. Então vamos lá novamente ao nosso livro. Vou riscar daqui, eu não quero este. Ok. Então aqui, essa influência portuguesa, vocês viram lá o que era aquele negócio enrolado que ela chamou de vitela? Vilela? Vitela? Não era o pastel? Não. Eu tô tentando lembrar. Pastel era de nata. Ah, pastel de nata. É. O Vitela. enrolado lá que eles colocaram que ela chamou de vitela era a linguiça que a gente conhece atualmente. Né? Ah, é, tia. A linguiça. Essa linguiça que a gente come foi por conta disso, né? Essa influência dos portugueses. Pastel, pastel, a influência dos portugueses, né? Lá é específico, pastel de natas. E aqui para o Brasil, a gente recebeu essa influência de pastel e fomos colocando vários outros recheios, certo? Pastel de queijo, pastel de Eu não sabia que linguiça era feito de pão. Não é a linguiça, né? A gente tem a linguiça de frango, tem a linguiça de porco, que era, como os judeus não comiam carne de porco, né? A carne em si, que foi que eles fizeram, colocando carne de boi, carne de coelho, misturada com essa carne de porco, certo? Porque eles não queriam ser identificados, porque há algum tempo os judeus eles eram perseguidos, né, por serem judeus. E aí eles tinham que esconder, né, que eles não comiam essa carne de porco, porque se eles dissessem que não comiam, todo mundo já sabia que era um judeu. Certo? Então, eles fizeram essa linguiça aí, misturando essas carnes. Cara, que linguiça era feita só do porco? É, sim. É só do porco, gente. A calabresa, linguiça calabresa, toscana, é só de porco. Não, mas você acabou de falar que é uma mistura. Não, nesse caso aqui, tá? Mas hoje em dia a gente tem a linguiça só de carne, temos a linguiça de frango e temos a linguiça que é mista. Tio, eu fui lá na Argentina, tia, eu vi uma linguiça preta, tia. Sério, era dessa cor, da cor do meu celular aqui, da cor da minha capa do celular. Tinha essa linguiça, tinha não sei o que era. Mas ela... Qual era o recheio dela, tu não sabia? Não sei, era de berinjela, alguma coisa assim. Isso não é linguiça. Ah, não era berinjela não, berinjela é outra coisa. Mas essa linguiça era muito ruim, tinha muito ruim. Toré não, esqueci o nome. Mas isso não é uma linguiça, isso é um negócio que era feito tipo dos restos de porco. Assim, não lembro não. Mas tá em forma de linguiça? Isso era onde? Censura. Então vamos lá, lê aqui pra mim, Pedro Henrique, esse problematizado, lê pra mim. Aumenta o zoom bem aí, tia, por favor. Já. Tu tá sem livro, né? É. Deixa eu ver isso aqui. Agora foi demais, né? Esse zoom desse bicho aqui é um problema. É em cima, eu não tô vendo. É porque quando ele aumenta demais, ele aumenta de menos. Vai lá. Aumenta demais. Não, eu consigo dar zoom aqui, eu acho. Vai. Eu consigo dar zoom. Vai. Tá bom. Problematizar. Os portugueses, por terem iniciado o processo de colonização e exploração do nosso território, tiveram uma grande influência nas culturas brasileiras. Um dos principais exemplos da presença portuguesa é a língua falada no Brasil, o português.
Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, introduziram seus costumes alimentares, como o consumo de bacalhau seco, aveia, centeio e também de verduras, como a couve e o repolho. Passaram a criar galinhas, porcos e vacas, dos quais obtinham ovos, carne e leite usados para fazer pratos doces e salgados. Então, esse doce de leite que a gente gosta demais, tudo é influência portuguesa, né? Porque que tem as pessoas que criam a galinha, que a galinha põe os ovos, a gente consome esses ovos, tudo isso é influência portuguesa, os legumes, a aveia, né? Que agora a última moda fitness é você adicionar aveia na sua dieta. Fitness. Então, vamos aqui. Que manifestações culturais brasileiras têm origem portuguesa? Como os portugueses influenciaram os nossos hábitos alimentares? Foi a partir da colonização desses portugueses aqui no Brasil, certo, crianças? Foi aí que a gente passou, no decorrer do tempo, né? Passamos a ser influenciados pela cultura desses portugueses. Aí aqui em grupo reflitam sobre as seguintes questões e anotem os principais comentários. A língua portuguesa é falada tanto no Brasil como em Portugal. No entanto, será que o modo de falar é o mesmo nos dois países? É possível identificar algum tipo de diferença? Me digam aí, crianças. Tia, o jeito que eles falam e tem algumas palavras que são diferentes. Que são diferentes ou que têm um significado diferente. Por conta de quê? Por conta que ela é outro país. Não, mas tem uma palavrinha bem aí que me diz por conta de que essa língua é diferente. Porque a gente também tem influência indígena. Então, foi uma mistura da língua portuguesa com a língua indígena. Influências, certo? Então o indígena falava português? Hã? Então o indígena falava português? Não, o indígena não falava português. Ele falava a língua indígena deles, o tupi, certo? Tupi, o guarani, tupi-guarani, certo? E os dialetos dos índios. Os portugueses foi que, entre aspas, catequizaram esses índios, ensinaram a religião católica para os índios, certo? Porque o índio não é católico, o índio tem a sua própria religião, ele cultua vários deuses. O deus do sol, o deus do fogo, certo? Eu lembrei de Mortal Kombat agora. Ok? Uhum. 2. Durante o processo de colonização, os portugueses trouxeram ao Brasil diversos dos seus hábitos alimentares e os adaptaram para a realidade local. Que hábitos alimentares brasileiros são resultados da influência da cultura portuguesa? O consumo de bacalhau seco, aveia, centeio e também de verduras, como couve e repolho. Isso, correto. Ok? Tia. Aqui um exemplar, sabe dar a resposta. Certo. Continuando na 32. Acesse o link disponibilizado pelo professor sobre os hábitos alimentares portugueses. Depois reúna-se com os colegas e responda as perguntas a seguir. O que vocês acharam do link, do conteúdo do link? Isso aqui foi esse vídeo que vocês acabaram de assistir. Também respostas pessoais. Certo? Tá. 33. Tudo é resposta pessoal. Na 33? Também, certo? Sim. Vamos lá para a 34. Para casa, tia? Te acalma, te acalma. Ixi, o pessoal tá apressado, tia. 34, aí tem umas dicas aqui de como fazer o bacalhau, né? Tem uma receitinha bem básica aqui de como fazer o bacalhau. Vocês podem até mostrar para Tia, bacalhau é o quê, tia? Bacalhau é um peixe? É um peixe. Né? Não, porque eu conheço bacalhau como macaxeira ou peixe. Macaxeira não. É peixe, bacalhau. É tipo macaxeira, alguma coisa assim de que eu conheço ele. Não, bacalhau é um peixe. Que Você os confunde. portugueses consomem ele mais salgado, porque, como vocês viram no vídeo, eles saíam para viajar e não tinham geladeira. Então, eles tinham que salgar esse peixe para que ele não apodrecesse, que o sal Tia, mas ele conserva. não já vem salgado? Não, vem salgado para a gente.
Mas ele ele é do mar. Como é que ele já vem salgado do mar, Pedro Henrique? É porque ele vem do mar, tia. Não, mas se eu não salgar a carne dele, qualquer outro tipo de carne, ela apodrece. A carne de sol, tá. ela é colocada sal nela, porque eu não posso colocar a carne Mas aí, fresca tia, para não tô entendendo. secar, É assim, ela ó. vai apodrecer. Eu tenho que O colocar peixe, o sal para conservar. os peixes que eles pegavam vinham do mar. O mar tem sal, então vai salgado. Então, Não, eles tinham que colocar mais sal, gente. Credo, esse ia ficar com colesterol nas alturas. Pois é. e aí dá pra comer, coisa assim. O E tem bacalhau, que quando a lavar gente de vai novo, né? Que é preparar passar ele, ó, né? presta atenção, quando a gente vai preparar o bacalhau, seja ele como for, tem que dessalgar ele, colocar de molho para tirar o sal, porque se fizer ele com o sal que ele vem, não tem cristão que coma. Tia, você já botou limão na Coca, tia? Coca-Cola? Já, várias vezes. Tia, eu comi, tia, eu fui ver se o limão tinha, quando saía da Coca-Cola, ele tinha gosto de Coca-Cola. Ele tá azedo ainda. Eita, Pedro, duas ideias. Não, Temos tia, eu aqui comi, também a eu tirei um receitinha, pedaço. vamos lá. Temos uma receitinha aqui de pastinha de azeitona preta. Isso aqui para comer com pão, também uma Ah, delícia. não, tia, azeitona preta pra mim é muito azeda, Eu sei não lá. gosto. Eu não gosto de azeitona. Temos aqui o Eu recheio gostei de da bacalhau, temos várias receitas. Vamos Aí eu aproveitar o provei, feriado ó. aí e criar umas receitinhas diferentes, né? Vocês vão para a cozinha ajudar a mãe. Mãe, eu tenho uma receita para ajudar, para fazer bem diferente, ó. E Temos tia, aqui tapioca de novo. Opa, E tia- tapioca recheada. Oi, meu bem. tem um meme que tem muito. Quando Deus criou o mundo, aí ele criou o mar, correto? Aí, tipo, aí vocês montam falando assim, agora a gente vai ter água para sempre. Só que aí depois tem uma imagem, tipo, Deus, aí ele tá colocando lá salzinho no mar. Botar salzinho no mal, salzinho. É. Sal. É Aquela porque figurinha como é lá tapioca, do varinha colocando sal. botar sal consumir mais. É, né? Deus botou sal para consumir mais água, mas o ser humano não deixa consumir nada. Certo. Oi, Não gosto de uma coisa muito salgada, não, tia. pode falar. Não Eita, é gosto? ruim Eu não se afogar com a água do mar. O sal É. sai rasgando na garganta. Ah, é. Vou entrar É. pelo Não, nariz, ó. eu quero saber como é que se é bom a gente se afogar até na piscina. Aham. Pois é. É bom, é nada, é terrível. É bom. Tinha uma vez eu tava viajando, tia. Aí eu vi aí eu fui eu tava no hotel, tia. Aí eu era bem pequenininho, né? Eu tava nadando na piscina, né? Sim. Aí eu vi um cara entrando na piscina. Ele era nadador, ele tava nadando. Eu fui tentar imitar ele, né? Eu tava na parte rasa. Aí, tia, sem que eu fui, eu perdi a noção do espaço e fui pra parte funda. Vamos dizer. Aí eu lembrei que eu jogava GTA, né, tia? E o cara, quando ele se afogava, ele levantava a mão pra cima, né? Aí Aham. tá, eu lembrei. Isso foi a Eles primeira vão coisa que eu ficar lembrei, contando tia. muita história porque tá gravada. Depois tu me conta tá. rapidinho, tá? Então, crianças, vocês irão fazer do trajeto I, página 23, segunda e terceira questão. Vão fazer as páginas 29, eu vou colocar aqui no chat, 29, 32, 33 e 39. Vão atualizar essas páginas, ok? Vou deixar o pessoal que tá assistindo o vídeo curioso. Vou colocar 23, ó, trajeto I, eu vou digitar aqui. Trajeto I. Esse aí é um emoji do Free Fire, tia. Tô vendo aí. Trajeto I, responder. Deus, Páginas 23. E tira o seu compartilhamento, será que tem delay, tipo assim, ó? Sem ser no compartilhamento, você tá, tipo, mexendo a mão no compartilhamento, você não mexe a mão, só depois. Porque eu acho que fica travando um pouquinho aí. Mas Primeiro agora vai tá sem o som e delay. depois. Segunda assim. e terceira questão. Tipo, eu falo, aí só depois aparece aquele negocinho quando a pessoa tá falando, aí só depois que aparece. Ah, tá. Aí a página 29, Tá. 32, 33 e 39. Salzinho. Certo? E 39. Ok?
Vou mandar para vocês. Trajeto I, responder as páginas 23, segunda e terceira questão, 29, 32, 33 e 39. Ok? Porque trajeto I tem muita, sempre tem muita, assim, muitas páginas. Porque ele é só uma vez por semana e eu acho ele um livro muito grosso. Aí tem que botar as atividades para vocês fazerem, senão a gente não dá conta. Né? Mas não se preocupe que isso aí são somente respostas pessoais. Vocês vão lendo, tá? Os vídeos que tinha para passar, eu passei para vocês se basearem, tá bom? Isso é um gato. Ixi. Me chamaram.